Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje temos temas muito importantes para variar, né? E o tema jornalístico que está chamando mais atenção hoje na imprensa é a prisão do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o bispo da Igreja do Reino Universal de Deus, Marcelo Crivella. Nós vamos falar dessa prisão, o que está por trás disso, as pessoas que se conectam com essa prisão e politicamente o que isso representa no nosso país. Se você está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos também, convide seus amigos para virem fazer parte das nossas reflexões, nossos papos e aquele protocolo importante, né? Dê joinha, ative sininho, enfim, e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, vocês que já acompanham o nosso portal já há algum tempo, vocês já viram que a gente já fez alguns alertas dessa mistura de política com religião como sendo um episódio absolutamente danoso para o conjunto das sociedades. Esse não é um problema só no Brasil, não. Aonde se faz a exploração da fé e da religião ou de igrejas, o resultado para a sociedade sempre é muito complicado. Em algumas culturas, você tem o chefe do Estado que também é um líder religioso. Você tem os ayatolás, vocês têm no Oriente Médio, a gente teve em épocas antigas, onde o líder religioso também era o chefe de Estado, o chefe da nação, e toda vez que isso acontece numa nação que é integralmente ligada a uma religião, você tem menos conflitos na interpretação das leis em relação às religiões. Mas no Estado laico, onde você tem gente de todas as formações intelectuais, culturais e religiosas, você não deve permitir que o Estado dê a preferência para dogmas religiosos para serem aplicados para toda a nação. Recentemente a gente teve uma cisânia muito grande na Turquia, onde o governo lá passou a ser de maioria muçulmana, só que a Turquia é quase 50% composta, né, por pessoas que professam a fé católica. Então, a situação ficou muito complicada por ali. Em outros países também, onde a predominância de uma religião elege outras religiões menos numerosas como inimigas, como religiões a serem extintas. Então, isso é um problema muito sério. Aqui no Brasil, tem se misturado a política com a religião e uma bandeira que eles inseriram dentro dessas discussões religiosas com a política, que é o anticomunismo. Eu já comentei com vocês aqui que esse anticomunismo ele funciona como a eleição de um fantasma inexistente para motivar essas pessoas a ficarem unidas, mas ficarem sem perceber que no mundo concreto os vigaristas dão as cartas. O jogo é o seguinte: o vigarismo, de uma maneira geral, cria um fantasma, cria um monstro, as pessoas todas ficam preocupadas com esse fantasma, com esse monstro, e não percebem que no mundo concreto elas estão sendo assaltadas. Então é muito comum, inclusive, pessoas virem aqui para o Portal do José, fazerem algum tipo de crítica nesse sentido, que eu sou comunista, e quando você fala coisas lógicas, né, o cara diz que você é um comunista disfarçado, você é um comunista que está usando palavras muito dóceis, palavras doces, né, porque isso faria parte também de uma estratégia do comunismo misturado com Satanás. Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora para conversar com essas pessoas, né? Mas aqui no Brasil, não é de hoje, nas últimas décadas, a mistura de política com religião é um negócio que está sendo absolutamente nocivo. Nós estamos vendo, de uma forma geral, pessoas que usam o nome de Deus para se converterem em políticos em vários níveis, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e agora nós temos um presidente da República que apontou o seu dedo para a Bíblia, onde ele nunca conheceu absolutamente nada dos seus mandamentos, ele não consegue interpretar, e muito mais do que isso, né? Ele sempre se coloca de uma forma contrária aos mandamentos que estão ali dentro da Bíblia. E isso tem feito com que muitas pessoas no Brasil inteiro percam o pudor e a nitidez, né, que deve ter em sociedades democráticas da separação do Estado com a religião. Semana passada, a gente teve um ministro da Justiça do nosso país, numa cerimônia dentro de um prédio público, ali onde está o presidente da República, a primeira-dama e vários ministros de Estado, né? E a cena que a gente viu foi essa aqui. Vamos acompanhar. Permissão, senhor presidente, senhora primeira-dama, uma boa tarde a todos. Convido-os a curvarem suas cabeças
e orarmos juntos pela família. Deus, o Senhor é um Deus de palavra. Aí o nosso ministro da Justiça, ali dentro do prédio público, veio com essa. Então, o que a gente pode dizer sobre esse tipo de comportamento, né? Daqui a pouco o Brasil elege um presidente que seja ligado a um outro tipo de religião, a gente vai ter um outro tipo de culto dentro do Palácio do Planalto, dentro das instalações. Isso a gente tem que naturalizar, e aí os pensamentos dessas igrejas ou dessas seitas, elas vão se colocar sobre o interesse público da sociedade de uma maneira geral. Então, gente, quando se perde o pudor, a gente vai tendo essas distorções todas. E o presidente brasileiro, ele tem misturado o tempo todo uma fé em Deus como uma bandeira contra o comunismo. Isso acaba distraindo e engabelando muitas pessoas, como eu já comentei com vocês, né? Só que onde ele está apontando o dedo, ele está quebrando a cara, né? Ou ele está induzindo as pessoas a erro. E ele não está sozinho, não. Como o presidente é uma pessoa com pouca leitura, vamos dizer assim, para sermos delicados, né, ele tem que beber em outras fontes. Então ele vai pegando gente que está ganhando muito dinheiro com esse tipo de discurso, está juntando muita gente ao redor dessas teorias conspiratórias, e ele vai alimentando esse tipo de pensamento aqui que mistura política, religião e anticomunismo. Vamos lá. Os demais ficam calados, cúmplices. Criminosamente calados. Diante do avanço do Partido Comunista Chinês. Aí o Bolsonaro fala de um jeito que o cara do povão entende. Então, quer dizer, ele está corroborando aqui que o Bolsonaro, várias vezes, né, ele cita aí o anticomunismo, essa coisa misteriosa que ninguém sabe o que é, quem são, como algo a ser extinto, ser extirpado, né? É saber que tipo de ferramenta esse pessoal tem em mente. O que eles querem? Eles querem matar brasileiros que sejam comunistas? Eles querem extraditar brasileiros que sejam simpatizantes do comunismo, do socialismo? O que eles querem fazer? Querem prisão perpétua? Eles querem destruir as instituições para criar o quê no lugar, né? Eu sempre gosto de jogar essas interrogações aqui, porque esse pessoal fica num combate histérico de uma coisa que eles não sabem o que é, mas eles também não têm a menor ideia do que eles gostariam de colocar no lugar e como essas coisas resolveriam algum tipo de problema aqui no nosso país, na nossa realidade. Mas voltando aqui ainda à exploração da fé, isso não vem de hoje, né? Muitos políticos que se colocam como defensores da fé e que ocupam cargos importantes, quando a gente vai examinando a vida dessas pessoas, elas se transmutam, elas revelam verdadeiros demônios, né? Vou pegar aqui um personagem que anda meio esquecido hoje, mas ele é um pastor, né? Eu não quero aqui, gente, fazer nenhum tipo de pregação, né, contra qualquer tipo de religião, não. Eu estou apontando criticamente alguns vigaristas que se utilizam dessa posição religiosa para terem benefícios pessoais ou benefícios para os seus grupos religiosos. Vamos pegar aqui uma fala do pastor, muita gente não se lembra disso, que Eduardo Cunha era pastor, numa cerimônia, e vamos conferir aqui a palavra do pastor e depois o que é que aconteceu com ele, o que é que ele fazia. Vamos lá. E apenas cobra está sempre todos debaixo do temor de Deus. Todos pensam e todos têm como seu principal ponto está... E alguns políticos, né, bom, a nossa ex-presidente, né, dava espaço, acompanhava, né, prestigiava essa criatura que depois coordenou a derrocada da própria presidente Dilma, né? E recentemente aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro especificamente, a gente viu a campanha eleitoral, onde o presidente da República ele colocou aqui seu prestígio, entre aspas, né, para apoiar o Crivella, e dizendo aqui que, misturando de novo o anticomunismo com a fé e com a política, né, que o Crivella seria aqui um aliado para combater o comunismo, que a bandeira nunca seria vermelha. Bom, a bandeira do Crivella está mostrando que é muito verdinha, mas verdinha por conta dos dólares que o esquema que ele estava envolvido, ou está envolvido, né, movimentou. Vamos acompanhar aqui a fala do Bolsonaro, mais uma jornada do seu pé frio na política. Vamos lá. Ele pintar de vermelho, essa ideologia nefasta que não deu certo em lugar nenhum no mundo.
E não podemos ter isso no nosso país. Também é mais um motivo por eu pedir ao eleitor, humildemente, que vote no Crivella 10 para prefeito do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, a nossa campanha com esse pedido se enobrece, se engrandece, se dignifica. O presidente da República do Brasil me chama ao dever, me dá uma missão e eu vou cumprir, presidente. E aí Deus abençoe por um lado e por aí vai, né? A campanha eleitoral do Crivella aqui no final, nos últimos dias, começou a colocar aqui cânticos gospel, né? E sempre misturando também a figura do Bolsonaro na campanha política. E ele conseguiu sucesso para ir ao segundo turno porque ele conseguiu, pelo menos, concentrar ali boa parte das pessoas que obedecem, ou que se orientam pelas suas igrejas, que, nesse caso, indicaram um pastor da Igreja do Reino Universal de Deus para ser o prefeito, ou candidato a prefeito, no segundo turno contra o Eduardo Paes. Vamos acompanhar aqui. O que nos move é o que moveu o presidente quando acordou naquela UTI esfaqueado. Haja o que houver, verás que o filho teu não foge à luta. E aí a dancinha, né? Ali atrás está o desembargador Marcelo Bretas, nessa dancinha estranha. Está ali o deputado Hélio Negão também. Tinha uma série de criaturas ali que estão indo nessa toada de misturar política com religião. A cabeça do presidente da República deve estar meio em parafuso, porque não só essa questão do Crivella que está mexendo com o seu ânimo, né? A PGR apura pagamentos em espécie de Eduardo Bolsonaro para a compra de imóveis aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Bolsonaro, também conhecido agora como o Eduardo Fantasminha, porque a BBC de Londres fez uma matéria, a sucursal aqui do Brasil, que o Eduardo Bolsonaro ele foi um fantasma, né? Ele ficou 5 anos no Rio de Janeiro ganhando um salário de uma função na chefia lá do partido político, né, da liderança do PTB, onde era exigida a presença do servidor público, mas ele estava aqui no Rio de Janeiro ganhando uma grana limpinha. Aos 18 anos ele já começou com essa vida. Como vocês podem ver, esse pessoal gosta muito do Estado mínimo, mas o Estado mínimo para os outros. Para eles querem o Estado máximo. Então o presidente da República ele deve estar às voltas aí com esse tipo de preocupação, porque não é só isso também, né? Existem outras vertentes aí da justiça que estão atrás do presidente ou dos filhos do presidente. Gente, eu fiz aqui um pequeno álbum de fotografia, né, para passar rapidamente para vocês, mas eu quero sublinhar, entrando aqui nesse assunto do Crivella, para não passar despercebido, porque talvez os telejornais não consigam explicar isso de maneira muito fácil, né, muito rápida. Como é que o Crivella acabou ficando preso hoje aqui no Rio de Janeiro? Bem, ele colocou um empresário para comandar o recebimento de valores atrasados a fornecedores aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, você tinha uma grana para receber da prefeitura, você só recebia se você passasse por uma conversa com esse empresário. E ele mordia 20%. Esse esquema é que foi revelado e que fez com que a desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita denominasse esse grupo de Orcrim, uma organização criminosa onde no seu vértice, no seu ponto mais alto, mais agudo, figurava o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o bispo da Igreja do Reino Universal de Deus, Marcelo Crivella. E aí eu separei aqui um álbum de fotografia muito rápido para a gente relembrar algumas misturas de política com religião também no meio dessa vida de Bolsonaro. Aqui está o pastor Everaldo batizando o presidente da República, né? E o pastor Everaldo se encontra preso há mais de 120 dias por corrupção. Aqui o Flávio Bolsonaro também com vários problemas entregou essa semana a liderança lá, ou o cargo que ele tinha no Senado, e está aqui também abraçado com Crivella. Aqui nós temos o ministro da Justiça, que fez aquelas orações, o funcionário do Ministério da Saúde, o Crivella e o Flávio Bolsonaro também, né? Todo mundo em nome de Deus, em nome de Jesus. Aquela cena que você já conhece, o Bolsonaro abraçado com o Crivella andando assim. Isso aqui pouco antes do primeiro turno,
o Bolsonaro recebendo o Crivella e a sua esposa para um café lá em Brasília, né? Como vocês podem ver, os encontros aí não são meramente casuais. Existe sim um comprometimento, existe uma ligação que provavelmente agora o Bolsonaro vai dizer que não existia. Aqui o Bolsonaro com o tio do Marcelo Crivella, né? O Bispo Macedo, nesse templo lá em São Paulo, com essas figuras, com esse tipo de indumentária, né? Ali atrás do Bolsonaro está o general Ramos, né? Também, todo mundo se convertendo, né? Por conta dessa onda toda, né? Aqui o tio do Crivella, o Macedo, jogando um óleozinho aqui, ungindo a cabeça do presidente da República. Então, como nós podemos ver, dizer que defende Deus ou valores cristãos ou ficar citando versículos, salmos bíblicos, isso não livra ninguém da cadeia, porque quando a justiça concreta, a justiça dos homens, acaba pegando pessoas que cometem crimes, não adianta rezar, porque milagres de fazer com que as grades desapareçam, até hoje nós não conseguimos ver, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos nos tempos mais recentes, né? Se isso aconteceu em algum tempo da história, alguém, por favor, me diga aonde foi que isso aconteceu. Gente, eu fico por aqui, vamos seguir em frente. Nós temos muitas coisas a fazer, muitas coisas a criticar, muitas luzes a acender em meio a tantas trevas que se abateram sobre mentes e corações, né? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!